Vamos lá, amanhã tem Fla-Flu e a gente precisa falar de algumas notícias que tem relação com este jogo. E a gente já abre aqui falando, possivelmente, uma coisa que deve ter acontecido em todos os clássicos do Campeonato Carioca. Alguns mais, alguns menos, e nessa até tá bem pior. Bem, problemas para se comprar ingresso para o rival, né? O rival do mandante com problema para se comprar ingresso. Eu fui pesquisar até sobre isso. Tinha muitos botafoguenses reclamando no jogo contra o Fluminense, enfim, isso foi uma reclamação generalizada e agora a gente tá passando por isso também, e bem grave até, porque é na final e ninguém intervém, ninguém faz nada. Bem, problema operacional, segundo a matéria do jornal O Globo, foi o que prejudicou, fazendo com que tricolores ficassem até 3 horas para poder comprar o ingresso para a partida contra o Flamengo. No Maracanã, apenas flamenguistas podiam comprar ingresso por determinação do BEP. Espero que apenas tricolores possam comprar por lá, por determinação do BEP também, para o jogo de volta no sábado, já que o Fluminense será o mandante. Num shopping, né, da zona norte do Rio, Norte Shopping, a matéria do Globo até ouviu o Kaique Andrade, de 29 anos, que era um entrevistado, um tricolor que estava por lá, e que falou o seguinte: pelo que perguntei para os funcionários, o sistema tá ficando fora do ar, caindo e voltando, tá instável. Quando não dá esse problema, aí o problema é na impressão dos ingressos. Tem uma galera bem irritada, a gente tá mais de 1 hora aqui já na fila. Eu tô aqui desde as 4 da tarde, a matéria já tinha sido publicada um pouco mais tarde. Enfim, segundo o jornal o Globo ouviu, uma galera que demorou quase 3 horas para poder comprar ingresso. Não é à toa, e obviamente não é só por isso, mas não é à toa que o quantitativo de pessoas tricolores indo neste jogo, que é o primeiro jogo, é muito pequeno. A pessoa tem que ter uma disponibilidade de horário. Isso, considerando que o Fluminense classificou no domingo, ou seja, só a segunda e a terça, que muita gente não tem. Já era provável que tivesse mais flamenguistas no estádio, com esse número, com essas dificuldades impostas, esses problemas que curiosamente aconteceram com a torcida do Fluminense, a diferença deve ser ainda maior. Espero que no campo não tenhamos essa diferença tão grande. Vamos falar aqui um pouco sobre campo. O Flamengo vai ter, 2 voltas que podem complicar a nossa vida, e eu vou até falar um pouco mais sobre isso. Bem, teve jogador treinando, já tá de volta, vai ficar à disposição, como é que funciona? E isso do lado do Fluminense, obviamente. O John Kennedy, Nino, Felipe Melo apareceram nas fotos. E aí, vão pro jogo? E salários pagos. O Fluminense quitou os salários de fevereiro, né? Que no caso vencem em março. E está com os salários em dia. Mas a gente vai ver que não é tão em dia assim como já há um bom tempo. Giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você pode também acompanhar as notícias aqui do Raiz Tricolor, enfim, todas as notícias e as abordagens que a gente faz aqui, normalmente estão lá no OneFootball também, tá? Então você pode ir lá, baixar o aplicativo OneFootball, que o link tá aqui na descrição, e você tem que baixar. Acabou a conversa, não tem boa. Se você não baixar, o Flamengo vai ganhar o jogo. E aí? E agora? Vai baixar ou não vai? Aplicativo espetacular, o link tá aqui na descrição, é de graça, você aperta nele aí, é só subir a descrição, apertar nele, fazer o download, isso ajuda muito aqui o Raiz Tricolor. Combinado? Faz aí o download. Bem, vamos lá. A gente começa falando sobre o Fluminense ter quitado os salários atrasados, vamos começar pelo menos com uma coisa boa, né? Sobre o Fluminense ter quitado os salários atrasados antes da decisão do Campeonato Carioca. Nesta terça-feira foi informado pelo jornalista, aliás, pelo jornalista não, essa informação veio da assessoria do Fluminense, da própria assessoria de imprensa do Fluminense, de que os salários do mês de fevereiro, né, que venceram no dia 5 de março, esses salários estavam quitados de todos os funcionários. Quando citou todos os funcionários, a primeira impressão que dá são funcionários ou os jogadores, que às vezes são ali coisa diferente? Não, todos os funcionários, incluindo funcionários normais e os jogadores, tiveram seus salários pagos. Ou seja, neste momento, salário no vocabulário do Fluminense está em dia. Só vai vencer outro mês de salário no dia 5 de abril, vence o mês de março. Perguntas que todo mundo se faz. Primeira pergunta que eu me fiz e fui apurar, e é isso também. Foi pago o salário. E os débitos do ano passado? Principalmente aquele pedacinho de 13º que ainda tinha, né? 1/3 do 13º. Bem, isso não foi pago. Segue a dívida em relação ao ano passado, aquele pedaço do 13º. Na verdade, não é uma, né? Uma foi paga
não foram pagos 2/3 do 13º. Então os caras receberam 1/3, faltam 2/3 do 13º. Outra coisa, salário, isso é só a CLT ou inclui direito de imagem? Somente a CLT. Direito de imagem ainda continua em débito. Outra pergunta que as pessoas também se fazem, acho que essa é a última, inclusive. De onde o Fluminense tirou dinheiro? Ah, não, teve a outra. FGTS. Sem informações sobre FGTS. O Fluminense divulgou, nem eu consegui apurar, as pessoas ou não informaram ou não quiseram falar. Ou não informaram ou não sabiam, né, melhor falando. Então a FGTS, a princípio, segue em atraso. É um problema que eu já fiz pergunta algumas vezes, inclusive, e a gente não consegue obter uma resposta prática ali, uma resposta definitiva sobre a FGTS do Fluminense. E a última pergunta que é, de onde veio o dinheiro? Segundo a matéria do Marcelo Neves, do Globo, esse dinheiro não veio da venda de Luiz Henrique ainda. Eu também tinha apurado isso. Acho que não é ainda o dinheiro da venda de Luiz Henrique. Não é apuração, tá? É dedução agora. Me parece, pelo Mário Bittencourt, na última coletiva, ele falou que o dinheiro da Libertadores, da fase de grupos, cairia 2 semanas depois do que o jogo em casa acontece. Então pode ser que esse seja o dinheiro que veio da eliminação pro Olímpia, ali, da cota da Libertadores. O jogo contra o Olímpia foi no dia 9 de março, né, na quarta-feira, dia 9 de março. Você passa aí o jogo do dia 16, né, contra o Olímpia, o confronto, 2 semanas depois caindo o dinheiro, ali por volta do dia 29. Você tem transação internacional e tal, mais complicado. Pode ser que seja parte da cota do Olímpia, mas isso é só dedução, não é uma informação. Não sabemos ainda, mas não é ainda a grana de Luiz Henrique. A princípio, a verba de Luiz Henrique que entrar, a prioridade vai ser quitar o débito com o Del Valle, de Sornosa e Orejuela. Mas, obviamente, que entra um valor bem maior que daria pra quitar salários também. Acho que, como esse é o último mês que não tem Brasileirão, né, o abril, o Brasileirão começa do meio pra frente, então a cota do Brasileirão começa a cair a partir de maio. Acho que esse dinheiro deve ser utilizado ainda, também da venda de Luiz Henrique, para pagar salários referentes a março, e aí depois de maio pra frente já tem um dinheiro em caixa entrando mais regularmente. É isso que me parece, mas isso não é apuração, isso é dedução, essa parte final, né? E essa tática de pagar antes da final também, né? O elenco já estava cobrando isso também. Falando em elenco, vamos falar aqui do elenco dos dois times, né? O Flamengo fretou um voo para poder buscar Arrascaeta e Isla, lembrando que o Chile pega o Uruguai lá em Santiago, e o Arrascaeta vai ser buscado, assim como o Isla, 2 jogadores do Flamengo que estão convocados, e provavelmente, eu falei Chile e Uruguai lá em Santiago, né? Não falei no Uruguai não, é lá em Santiago mesmo. E o Flamengo vai fazer um fretamento de um voo, eles se enfrentam hoje à noite para poder buscar Arrascaeta e Isla, principalmente Arrascaeta, né, obviamente, para poder jogar nessa quarta-feira. Então, a princípio, como o jogo não é importante para o Uruguai já está praticamente garantido, já está garantido na Copa do Mundo, né? Mas ainda tem a possibilidade... Não, nem a possibilidade. Eu olhei aqui agora, ele venceu o Peru, então o Uruguai já tá garantido na Copa totalmente, né? Nem probabilidade de ir pra repescagem. Ele tem mais probabilidade que a Arrascaeta não jogue, deve ter um acordo ali, ou jogue poucos minutos, vai depender disso. Quantos minutos ele joga, se ele pode atuar ou não no Fla-Flu. Mas o Flamengo fez essa operação para trazer o jogador pra atuar contra o Fluminense. Já no caso de Isla, provavelmente o lateral direito deve ser Mateuzinho, já que Rodinei tá fora da partida. Rodinei não joga contra o Fluminense. Do lado do Fluminense... Ah, tá. E do lado do Flamengo ainda, Bruno Henrique deve ir a campo. E eu vou explicar já o problema de Bruno Henrique ir a campo e uma jogada que tem me incomodado muito, e que o Marcelo Neves, e eu vi outros perfis ali no Twitter também, ficou o tricolor laranja, se eu não me engano, o laranja tricolor também tinha destacado esse ponto. Mas vamos primeiro só fechar aqui o Fluminense. Isso porque o Fluminense foi a campo nessa terça-feira e, bem, não sabemos ainda, não temos matéria ainda sobre a escalação dos jogadores, mas temos fotos dos treinamentos, né? Tá aí John Kennedy, a foto essa divulgada pelo próprio Fluminense, né? Importante que se diga, lá no Flickr do Fluminense, de John Kennedy fazendo treinamento. A gente vai ver que tem algumas coisas aí, fazendo treinamento com bola. Tá perto de retornar, mas obviamente ainda não joga esse Fla-Flu.
A gente vai passando para poder ver outros jogadores, tá aí o próprio John Kennedy, algumas fotos dele, David Braz, Cris Silva, Samuel Xavier também treinando com bola. Enfim, é um jogador que também estava com problema de lesão, pode ser que volte para esse jogo. William Bigode, Lucas Claro, Gabriel Martins, Germán Cano, Natan, Pineda, Manuel, esse me parece o John Arias, né, camisa 21, o Wellington, Abel Braga, André, Fred, Luiz Henrique, exatamente. Luiz Henrique treinou nesta terça-feira. Não sabemos ainda se ele vai diretamente pro jogo. A gente ainda não tem essa informação, mas é um fato. No caso de Luiz Henrique, treinou com bola, esperamos que ele tenha condição de jogo, mas esperamos também que não seja o caso igual foi lá no Paraguai, né? Que ele claramente não tinha condições físicas de jogar por muito tempo, foi escalado como titular, jogou muito mal e agravou até o problema que ele tinha. Então espero que não repitam esse mesmo erro, mas Luiz Henrique treinou com bola. Além dele, Felipe Melo, que já é praticamente certeza para esse jogo, treinou, já vem treinando a semana inteira, deve estar também à disposição e esse para mim é indispensável para essa partida, ainda mais considerando que Abel deve querer manter os 3 zagueiros. Tá aí Martinelli, Abel e Nino. Apesar de ter treinado, Nino, segundo informação do Marcelo Neves, Nino está fora da partida. O jogador não se recupera a tempo de jogar a partida contra o Flamengo e não irá a campo nesta quarta-feira, repetindo, segundo a matéria do Marcelo Neves. Foi uma matéria até que falou um pouco sobre outros desfalques também, né? Desfalques do Flamengo. Deixa eu achar aqui. Foi numa matéria com o Diogo Dantas. Enfim, então o Nino não se recuperou ainda das dores na coxa. Está fora da partida. A princípio, quem entra, Felipe Melo voltando, é Manuel ali pela direita mesmo. Mas ainda corre por fora ali de opções. Lucas Claro, mas que atua mais pela esquerda. E David Duarte, que voltou de lesão. Esse eu acho bem pouco provável para um jogo de intensidade alta. Tá aí David Braz, Iago Felipe, que é outro que pode disputar a posição, Felipe Melo, Nino. Esse aqui a gente pula, né? Qual a chance dele ter chutado essa bola no gol? Ganso, Manuel, Ganso, Abel Braga e Frederico Chaves Guedes, que tá fora, lembrando, tá suspenso dessa partida. Bem, eu falei sobre a análise lá do Bruno Henrique, do problema da entrada dele, esse tweet até foi feito pelo Marcelo Neves, a princípio, e o Laranja Tricolor também fez até um videozinho, né, falando sobre isso. Falo videozinho aqui não no sentido ruim, né, porque é um vídeo curto. É um tipo de jogada que Bruno Henrique adora fazer, né, que é essa chegada um cruzamento alto em que ele chega no segundo pau, cabeceando para baixo na maioria das vezes. O Marcelo Neves se atentou para isso, trouxe foto dos 2 lances do jogo contra o Botafogo. Esse daqui que a bola acabou passando muito perto, nas costas do lateral direito, e também o gol, né, em que a bola vem de novo num cruzamento nas costas, nesse veio um pouco mais na frente, mais para cima do lateral direito do Fluminense, que é baixo. A gente já sofreu com isso algumas vezes, é um problema. E na hora que eu vi esse tweet do Marcelo Neves, eu lembrei, o gol do Olímpia, né? O gol do Olímpia acontece exatamente dessa forma. Exatamente, um cruzamento que vem do segundo pau, do lado esquerdo, né? Aqui pro lado direito e pra cima do nosso lateral direito, que é baixo, ganhando a bola pelo alto. Eu vou até soltar aqui o vídeo. Como ele tá cortado, ele não tem problema nenhum, não. Reparem só, aqui embaixo esse vídeo é produzido pelo Laranja Tricolor, né? Lá no Twitter você consegue encontrar o perfil dele. Aqui é o lance do Olímpia e aqui em cima o lance do gol do Botafogo. Reparem, o problema de Cris Silva sem ter cobertura, né? Que foi um problema que eu já listei aqui várias vezes. Você tem um problema sério de ter um Cris Silva no time. Então não potencialize esse problema sem deixar a cobertura lá. E nesse jogo contra o Olímpia, o Fluminense estava com a menos. No jogo contra o Botafogo, o Fluminense já tinha tirado os 3 zagueiros. E você tem, o cruzamento, com o Cris Silva dando espaço pro cruzamento. E a bola no segundo pau. Aqui, o Pineda vai disputar a bola. E no jogo contra o Botafogo, era o Calegari na disputa. Nos 2 lances, acabou dando certo pro time adversário, ganhando lá. O Fábio defendeu, né? Fez uma defesaça e no rebote saiu o gol. E aqui no Maracanã, a cabeçada do Erisson era praticamente indefensável. E saiu o gol. Ou seja, se Abel não se atentar pra isso, mais uma vez, igual ao jogo passado, a leitura do jogo tá feita.
Se eu, o Laranja Tricolor, o Marcelo Neves, conseguimos fazer essa leitura de uma maneira tão fácil, Abel, não dá pra tomar gol assim, né? Até a próxima. Amanhã tem jogo.